Sempre quando falamos em investimento, seja começando ou seja uma pessoa que já investe, o muito se fala em relação à diversificação. Você ter na sua carteira ativos variados, ações de vários setores, setor elétrico, banco, saneamento e outras mais, em fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários híbridos, fundos imobiliários de tijolo. Mas sabia que tem como você ter isso somente com um ativo e começando com R$ 8,65? Muitas pessoas que já investem conhecem o termo FOF, que é fundos de fundos. Mas para quem não conhece, para quem está começando agora, um fundo de fundos basicamente é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, ele pega o seu patrimônio e coloca dentro de um outro fundo imobiliário. Indiretamente, você está diversificando a sua carteira. Como? Dentro do portfólio desses fundos imobiliários de fundos, desses FOFs, há segmentos de tijolo, há segmentos de papel, lajes corporativas e vários outros ativos dentro de um único fundo. Por isso, é uma boa opção para você que está pensando em já iniciar diversificando. E lembrando, meus amigos, que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. É apenas um intuito de ajudar você a fazer uma melhor escolha, trazendo informações sobre fundos imobiliários e ações. Salve, meus amigos investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro e no vídeo de hoje vou passar para vocês alguns exemplos de fundos imobiliários de fundos e em especial vamos estar analisando aqui o KISO 11. É um fundo imobiliário que eu tenho em carteira, tenho 183 cotas do KISO 11 atualmente. E vamos dar uma olhada dentro do portfólio do KISO 11, quais são os fundos imobiliários que compõem a sua carteira e ver como está distribuído por segmento dentro do portfólio do KISO 11. Além de estarmos fazendo uma análise de indicadores, também vamos fazer a nossa análise gráfica através do TradingView e vamos fazer uma simulação se você investir R$ 1.000, R$ 5.000 e R$ 10.000 neste fundo imobiliário. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para sempre que um novo vídeo for lançado você esteja sendo notificado. E não se esqueça que o seu like é muito importante. Quando você clica no curtir, quando você clica no like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante e pode indicar ele para a maior quantidade de pessoas possível. Como exemplo de fundos, eu trouxe essa pequena tabelinha aqui para a gente dar uma olhada em alguns deles. Eu vou deixar um link na descrição com uma lista mais detalhada de outros fundos para que vocês, se tiverem interesse, possam estar dando uma olhada. E nessa lista aqui eu trouxe alguns para a gente ver e também, para ilustrar melhor, trouxe o dividend yield que cada um está entregando. Nós temos o BCFF11 com dividend yield de 8,95. Nós temos o MGFF11 com dividend yield de 9,22. Nós temos o BBFO11 com dividend yield de 10,97. Nós temos o ALZM11 com dividend yield de 12,33. E nós temos CXCI11 com dividend de 8,08%. E o nosso KISO 11, que a gente vai fazer uma análise mais detalhada, com dividend yield de 10,35%. Em relação ao KISO 11, esse fundo imobiliário foi criado em outubro de 2020, sendo administrado pela BRL Trust DTVM e com a gestora Aquilima Gestão de Recursos Limitada. Este fundo imobiliário foi constituído com o objetivo de seguir a carteira Suno 30. Vou mostrar para vocês o que é esse índice de referência e qual esse fundo imobiliário segue. Nós tendo aqui também dessa forma, o fundo imobiliário se tornou um negócio que busca realizar aquisição de cotas de outros fundos imobiliários e que tem suas atividades admitidas a serem negociadas na B3. Além disso, o fundo foi criado com o condomínio fechado, isto é, prazo de duração indeterminado. Outro ponto que o fundo imobiliário prezou desde sua criação foi o investimento em ativos com rentabilidade para os seus cotistas no longo prazo. Assim, ainda que seja um fundo imobiliário que tem como público-alvo o investidor em geral, tornou-se uma alternativa para aquelas pessoas que buscam sua rentabilidade em períodos longos e diversificação. Com essa estratégia, mesmo em pouco tempo de existência, o fundo imobiliário passou a ser um dos principais FOFs do país. E para referenciar para vocês o que é o índice Suno 30, o qual o fundo imobiliário segue para escolher os seus fundos, o qual ele vai investir, eu vou ler esse trecho aqui do site da Suno. Também vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ler com mais tranquilidade.
e vamos lá para entender como funciona esse índice da Suno. É um índice descomplicado com fórmulas de fácil compreensão, onde qualquer investidor pode fazer o cálculo. Ele servirá como benchmark para monitorar o desempenho desta classe de ativos listados na B3. A Quilima, ela segue esse índice, o qual direciona a gestão do fundo a saber quais fundos imobiliários investir ou não. E agora, para sabermos como realmente está a composição da carteira de investimentos do KISS 11, eu trouxe para vocês aqui a relação de fundos imobiliários no qual é composto o portfólio do KISS 11. Nós temos uma relação muito boa, já começamos aqui ó, pelo MXRF11, faz parte da alocação dos ativos do KISS 11, ele corresponde a 3,7% do total de patrimônio do fundo. Nós temos aqui ó, HGRU11, 3,7%, nós temos o KNR11, o XPML11, o KNCR11, o HGCR11, o BCRO11, o CPTS11. Como vocês podem ver, uma lista com fundos imobiliários com uma diversificação muito grande. Então, desta forma, desta ótica, você está adquirindo um fundo por R$ 8,65, mas você não está adquirindo somente um fundo imobiliário, você está adquirindo 30 fundos imobiliários. E aqui abaixo, para finalizar a parte de avaliação do portfólio do KISS 11, nós temos a sua alocação por setor. Um total de ativos aqui, como a gente pode ver, por classe de ativos, o fundo imobiliário ele tem um total de 96% alocado em cotas de outros fundos imobiliários e uma porcentagem de 3,7% em renda fixa. Por setor, nós temos uma diversificação muito grande dentro do portfólio do KISS 11. Nós temos papel 34%, aqui como a gente pode ver, galpões 23%, shoppings 14%, híbrido 10%, lajes corporativas 8,4%, bancário e varejo 5,5% e renda urbana 3,9%. Atualmente, essa é a composição da carteira do KISS 11. Continuando a nossa análise aqui do KISS 11, nós temos aqui dentro do site Status Invest um custo de negociação hoje de R$ 8,65. Nas últimas 52 semanas, ele apresentou uma variação entre R$ 7,58 a R$ 8,89. Atualmente, um dividend yield de 10,35% e nos últimos 12 meses está com uma valorização de 3,97%. É um fundo que tem uma cota patrimonial em R$ 9,24. Sendo negociado abaixo disso, ele apresenta um P sobre VP de 0,94. Lembrando que P sobre VP de 1, preço justo, P sobre VP acima de 1, o ativo está caro, está com ágio, e P sobre VP abaixo de 1, o ativo está com desconto. Por essa ótica, nós temos aqui um ativo com 6% de desconto. É um fundo imobiliário com um número muito bom de cotistas, sendo 123.994 cotistas. No rendimento entregue no dia 14 de agosto de 2023, ele entregou 7 centavos e já está projetado para o mês de setembro um total também de 7 centavos, para data de pagamento no dia 15 de 9 de 2023. E agora para a nossa análise gráfica, estamos aqui dentro do site TradingView, o ticket KISS 11, o período é uma semana. E olhando para o gráfico e para o indicador RSI, nós temos que o gráfico se elevou, o indicador acompanhou, o gráfico corrigiu, o indicador também corrigiu. E analisando o ponto de compra, se nós traçarmos uma linha aqui pela parte mais baixa do RSI, pela análise do gráfico, nós temos que o ponto de compra foi aqui. Nesse ponto aqui, o fundo imobiliário ele estava custando R$ 8,45. Porém, como a gente viu, é um fundo imobiliário hoje que já está com desconto de 6%. Mas como diz um grande amigo nosso, é bom se unir o útil ao agradável. Se ele mantiver essa tendência, nós teremos o seguinte: nós teremos a elevação e o gráfico está demonstrando isso, que ele vai se elevar, mas a gente não sabe exatamente se é isso que vai acontecer. Analisando a tendência, ele vai fazer a correção novamente, possivelmente chegando a um novo ponto ideal para a compra. Mas isso aí vai depender do seu perfil de investidor, se você acha que esse fundo cabe dentro da sua carteira de investimentos e se 6% já é o ideal para você. E agora para a nossa simulação de investimento no fundo imobiliário KISS 11, deixei alguns valores já selecionados aqui. O valor atual hoje R$ 8,65, o dividend yield anual desse fundo de 10,35%. Nesta coluna aqui eu apenas dividi o dividend yield anual por 12, tendo uma referência de 0,86% ao mês. Iniciando aqui por R$ 1.000, a primeira simulação nossa,
nós teríamos do KISO 11 um total de 116 cotas, um retorno mensal de R$ 8,63 e um retorno anual de R$ 103,50. A nossa segunda simulação, R$ 5.000 investidos no KISO 11, nós teríamos um total de 578 cotas adquiridas do fundo imobiliário, um retorno mensal de R$ 43,13 e um retorno anual de R$ 517,50. A nossa última simulação, sendo R$ 10.000 investidos nesse fundo imobiliário, nos traria uma quantidade de cotas de 1.156 cotas do KISO 11, um retorno mensal de R$ 86,25 e um retorno anual de R$ 1.035 se você tivesse investido R$ 10.000 no KISO 11. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que algumas informações que eu tenha passado sobre os fundos de fundos, sobre o KISO 11, os indicadores, a simulação, a análise gráfica possam ter te ajudado de alguma maneira. E é mais importante que você faça uma análise aprofundada do ativo que você deseja adquirir na sua carteira antes de comprar. E interessante também é analisar se esse ativo, se esse fundo imobiliário ou ação faz sentido na sua carteira de investimento. Eu agradeço demais quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês aí uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.